boa noite, povo angolano. Vou aproveitar e esclarecer algumas coisas que andam no meu coração, andam na cabeça. É uma história. É a história da minha vida, acontecimento, coisa que eu descobri em Angola. Como vocês sabem, eu sou do norte, a família são do norte, são de Carmona, Uís. Cresci no Congo Democrático e já expliquei ao povo angolano as dificuldades que nós tivemos no Congo. Tudo que aconteceu, o angolano sobreviveu no Congo. Durante o nosso tempo no Congo aconteceu muita coisa. E regressamos em Angola, que era a nossa terra, que não tinha muito conhecimento, mas quando cheguei a Angola, encontrei uma coisa em Angola que era tipo divisão. Havia uma raça que mandava em Angola naquela altura, havia mulatos, havia alguns povos também que não aceitavam os que falavam Lingala, que vinha do Congo. Alguns diziam que é regressado, é zairense, porque é langa. Pronto. A gente devia aprender a língua, que nós também não falamos. E com o tempo, na altura também havia essa coisa de guerra entre a UNITA e o MPLA. E a UNITA que não aparecia, só na televisão, propaganda do MPLA, porque a UNITA mostrava já o Dr. Savimbi de barba. Porque o MPLA apanhou alguns da UNITA. Porque a UNITA matava. E pronto. Essas propagandas, África do Sul tira a mão de Angola. Sul-africano tira a mão de Angola. Nos mostrava a guerra do Cuito com Navale, não sei o quê. Então pronto, ficamos com aquela imagem, porque da UNITA matam, de barba, não sei o quê, são... Pronto. Até na própria família, alguns membros da família tinham medo de dizer que não, esse aqui é meu irmão. Eu tinha a minha irmã, está aqui comigo na Inglaterra. Uma vez o tio trouxe o carro, no nosso prédio, o tio deixou o carro embaixo. O tio soube em casa, me deu a chave do carro. Disse que não é para André, vai tirar comida, bebida no carro. Chego embaixo do prédio, encontro a minha irmã com a amiga dela. Eu digo, ó, Verônica, está aqui a chave, pá. Tira as coisas no carro, para levar lá em cima. O tio já chegou, está lá em casa. A amiga dela assusta, disse, ó, mas ele te mandou para quê? E a minha irmã ficou envergonhada, não deu a resposta. Afinal, a minha irmã tinha medo de dizer às amigas que era minha irmã, porque na altura eu não falava português. Então ela tinha vergonha de dizer que não, meu irmão é zairense, porque na altura nós éramos zairenses, bem que éramos de Angola. E o outro dia aquela menina me viu e disse, conta André, é para você naquele dia mandar a Verônica, por quê? Eu disse, mas é minha irmã. E ela me disse, afinal a Verônica é zairense. Eu disse, ela não é zairense, é angolana. Ela nasceu cá. Disse, é zairense. Então você não fala Lingala. Afinal, nós do norte, que falavam Lingala, éramos zairenses. Cheguei na Inglaterra, imagina com quem eu encontrei-me. Conheci alguns da UNITA, na altura. Ano 89 parece, 89, 90. 89 parece, já. Conheci o presidente da UNITA, o Dr. Samakuva. Isaac Samakuva, presidente da UNITA. Eu conheci também a madrinha Inês, que é a esposa do Dr. Samakuva, que é o presidente da UNITA. Conheci as crianças. As crianças vinham na minha casa, passavam fim de semana na minha casa. Nós íamos à busca das crianças na casa do Dr. Samakuva, que é o presidente da UNITA. E as crianças ficavam fim de semana na minha casa.
E quando conhecia a gente da UNITA na altura, mas eu admirava, mas a UNITA são pessoas como nós e aquela ideologia do MPLA. Epa, eu fiquei triste. Fiquei mesmo triste. Bem que na altura que eu tive em Angola, já tinha aquela ideia de ver que não. Havia uma raça que não gostava da gente do Norte. Quando combateram, eu próprio tinha a família que tiveram no Imperial. Eu vou vos contar até a história da minha família. Eu fiquei preso. A FNLA me prendeu em 74. Fiquei preso com a FNLA. Me levaram de onde eu estudava para... Mas eu vou contar isso outro dia. Mas a coisa que eu gostaria de dizer hoje, que eu devo contar, porque a idade que nós temos, se nós não contarmos a verdade ao nosso povo, então não fizemos nada na vida. Eu não sou político, mas estou a contar a verdade, porque eu sou do norte, sou do Uíge, de Carmona. Mas o doutor Samakuva e a esposa não são de Uíge, não. Deve ser do Bié, são do Sul. Mas o doutor Samakuva, que é o presidente da UNITA, e a esposa, a madrinha Inês, são pessoas que eu admiro. Em Angola não temos muitas pessoas como eles, como aquela família. Não temos, temos angolanos. Mas é pena de ver hoje a UNITA entrou em Angola e o nosso povo ainda não descobriram a verdade. A UNITA não é aquilo que o MPLA dizia, não. Não. Infelizmente. Eu também tinha aquela coisa na minha cabeça quando eu entrei em Angola, eu vi propaganda na televisão. Mas o doutor Samakuva é pai. Para mim é pai. A esposa dele, para mim, é mãe, para mim. Até hoje, que estou a falar hoje, aquela senhora, se eu ir na casa dela, ela nunca vai mandar as crianças, olha, André, tens fome, ainda não comeste. Ela nunca vai mandar as crianças, opa, faz comida para o mano André, não. Ela própria vai meter comida na mesa para vocês comer. Incrível. Estou a dizer isso, é incrível. Ela tem um coração de mãe. Ela é mãe. O doutor Samakuva, que é o presidente da UNITA, pronto, ele é da UNITA. Mas a pessoa, que estou a falar da pessoa, a pessoa não é da UNITA. A pessoa, ele é angolano, humano, que gosta do seu povo. Epa, eu nem sei, não sei como explicar essa pessoa. Se o doutor Samakuva fosse o presidente de Angola, se a esposa dela fosse a primeira dama de Angola, eu digo hoje ao povo angolano, hospitais angolanos não haveria que está acontecendo hoje, porque não há medicamentos, pessoas a morrer fora do hospital, não há camas. Com a mamãe Inês, a madrinha Inês, que é a esposa do doutor Samakuva, o doutor Samakuva, se fosse o presidente de Angola, infelizmente, a verdade é sempre escondida e as mentiras que saem, boas pessoas não lhes dão a sorte de trabalhar para ajudar o povo. E os mentirosos, maus, que não têm nada a ver com o país, estão lá. Eu conheço muita gente, conheci muita gente, conheço até hoje. Conheço até hoje.
conheço muitos do MPLA que combateram. Eu conheci o mais velho Yuyu, que era do MPLA. Ele era alfaiate, o pai da Mirei, que vivia no Quina X, parece que ele já morreu. Eu me lembro outro dia o meu tio dizer que não, você sabe que o mais velho Yuyu foi na União Soviética em 1956. Epa. Povo angolano, estou a vos contar a história. Em 74 tivemos em Sonabata, no Baixo Congo. E naquela pequena aldeia eu estava no boarding school, numa escola onde eu estudava. Na altura onde eu estudei, só ia lá filhos e filhas dos ministros congoleses, da presidência do Congo na altura. Ia estudar naquela área, Sonabata, Kisanto, Kango, naquelas áreas onde eu estudei. Só ia lá filhos de ministro, porque havia lá padres, aqueles brancos na altura. Eu estudei lá. E o meu tio era o diretor naquela área. Afinal, o meu tio era do MPLA. Eu não sabia. Mas eu me lembro, porque as casas eram mesmo casas bonitas, né? Da igreja católica. Foram feitas pelos belgas naquela altura. Que ia no quarto banho, não sei o que, no banheiro aí havia a bandeira do MPLA. Mas na altura eu não sabia que não era a bandeira do MPLA. Mas pronto. Em 74, estava na escola. Dia 11 de novembro de 75. Na meia-noite, meus tios saem com a arma com o mais velho Yuyu. Deram um tiro à noite. Pum, 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 à noite. De manhã o tio desaparece. O velho Yuyu desapareceram. Eu vou na escola, lá para as 10, aparece lá um carro da FNLA, com tropa da FNLA, com a minha tia já. Porque está aí. Me tiraram dentro da sala. Me levaram fora. Porque está o teu tio. Eu não vi o tio, estava lá ontem, não, mas não. Afinal o tio já fugiu. Afinal o meu tio era do MPLA. O mais velho Yuyu também era do MPLA. Toda aquela gente que eu estava a ver naquela altura lá no Sonabata, que vinha lá, 74, 75, afinal era do MPLA, fazia reunião naquelas áreas. Eu me lembro em Angola, o meu tio disse que não sabia que não, o mais velho Yuyu foi na União Soviética em 1956. Hoje no MPLA, o mais velho Yuyu é Luiz. Mas no MPLA, eu vejo as pessoas abrir a boca, dizem que não, eu sou do MPLA. Você vê aquela pessoa, porque enquadrou no MPLA 61. Você enquadrou-se no MPLA 71, mas havia mais velho Yuyu, Papai Capitão, todos aí, que tiveram na União Soviética em 1956. Era o Bacongo. Você, o Santo Mês, abrir a boca, você foi do MPLA. Isso fica no coração, mas a FNLA me apanharam, me levaram até Matadi. A minha tia ficou na mão da FNLA, me levaram para mostrar na casa da minha mãe, para ver se o meu tio se escondia aí. A sorte que já levaram meu tio na casa do avô, outro avô também, que é o Gerard Diunga. Parece que, já não me lembro, mas eu me lembro ainda, parece que foram esconder na casa do outro avô, o Gerard Diunga, que era também alfaiate também na altura, que era também membro da família. A FNLA sacajaram a casa, procuraram o meu tio, não sei aonde, não conseguiram. Até o tio, não me lembro como que aconteceu, o tio conseguiu escapar e entrar no caminho de Noki, em Angola. E ali o MPLA recuperou para Luanda. Eu já fiquei preso por causa dessa Angola. Era criança, mas tinha boa idade, não era criança assim, não. Tinha lá uns 14, parece, 15, não me lembro até.
Era já adulto, não adulto, mas tinha uma idade suficiente para me lembrar das coisas. Algumas já esqueci, mas ainda me lembro. E chego em Angola, porque são os heranças, porque são não sei o que é. Irmão, devemos aprender e devemos saber quem é o verdadeiro angolano, com quem nós podemos, quem nós podemos confiar. Temos muitos angolanos falsos. Não segue sempre as propagandas dos partidos políticos. Você vê que não. As pessoas abriram a boca são estrangeiros. E te faz virar inimigo do teu próprio irmão, da tua própria irmã. É só isso que eu tinha para informar o meu povo. Abraço a todos. Pá. Feliz noite.